Boa tarde, amigos. Vamos iniciar com a prece. Vamos assim, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com Frei Fabiano de Cristo, vibrando amorosamente por todos aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram no leito de hospital e por aqueles que se encontram desesperançados. Que Deus possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo-nos na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. E seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Iniciaremos a leitura do Evangelho do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai, diversas categorias de mundos habitados. No ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores. Em todos os sentidos, nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe, e à medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui de maneira que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Jesus nos disse que há muitas moradas na casa de meu Pai. E quais são essas moradas, né? São os diversos planetas, e todos habitados, e cada um no seu estágio evolutivo. Porém, cada um de nós encontra-se no planeta que possui a mesma vibração e afinidade. E prosseguindo, Kardec nos esclarece: no mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando seu estado e seu destino com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim de um modo geral. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta, e mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela está exposto a tantas misérias. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atinge o grau de adiantamento necessário, passam para o outro mundo mais adiantado e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as mesmas, são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento, e é para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência no mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por se haverem obstinado no mal. E aí eu trouxe para vocês um trecho do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de autoria de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, que ele fala que nós somos herdeiros de nós mesmos, herdeiro de si mesmo. O espírito transfere de uma para outra etapa as conquistas e os prejuízos de que se faz possuidor, sendo-lhes impostos os deveres da reabilitação e do refazimento,
quando erra, tanto quanto do progresso, quando se porta com equilíbrio. Mesmo quando, sob a ocorrência das provas e expiações, encontra-se em processo de crescimento interior e na busca da meta iluminativa, que é a fatalidade da qual ninguém consegue evadir-se. Então, não é por acaso que estamos passando por dias turbulentos, né? Estamos juntos no mundo de provas e expiações em busca de um processo de regeneração. Temos a predisposição ao bem, mas infelizmente ainda nos inclinamos com muito mais facilidade ao mal, ao lado negativo, ao pessimismo, né? Ao materialismo. Por esse motivo, vivemos ainda tantas mazelas e passamos por tantas dificuldades. Precisamos extinguir em nós o mal que ainda reside em nossos corações, cientes de que não estamos em nossas primeiras encarnações, somos espíritos milenares e já estamos há muito tempo em busca desse processo evolutivo. Para elucidar um pouquinho dessa busca, dessa trajetória, desse processo evolutivo, eu trouxe para vocês um livro que se chama Jesus e o Evangelho, psicografado por Divaldo e ditado por Joana de Ângeles, que faz uma análise deste capítulo do Evangelho, né? Diversidade de moradas. E ele nos fala o seguinte: a ingenuidade medieval explicava que as estrelas figurantes no infinito eram lâmpadas mágicas para iluminarem a noite por misericórdia de Deus. O conceito geocêntrico, a Terra, o centro do universo, né? Do universo, expressava o limite imposto pelo grau de desenvolvimento cultural e intelectual dos seres ainda presos aos interesses da sobrevivência em ambiente físico, social, político e religioso hostil, e castrador das expressões de liberdade, de conhecimento e de felicidade, que sempre se encontram incitos nos seres humanos, inerentes, né, aos seres humanos. Os dogmas perversos naquela cultura ainda primitiva, na qual predominava a força do poder temporal, mesclado com o religioso disfarçado nas sombras coletivas dos dominadores, impediam a compreensão do ensinamento de Jesus, que procedia de outras esferas, portanto, de uma feliz morada que a mente humana de então não dispunha de meios para entender, vivendo níveis de consciência muito primitivo em sono e com leves sonhos. Não era possível alcançar os outros degraus em razão do conhecimento e do pensamento, se deterem nos estágios primitivos e mitológicos que constituíram base para o estabelecimento de alguns princípios religiosos compatíveis com as necessidades existenciais, relacionando-as interpretativamente com as propostas morais e espirituais neotestamentárias do Novo Testamento. Sem recurso para libertar o espírito que vivifica da letra, que mata, os teólogos mantinham as mentes encarceradas na sujeição às palavras e aos decretos audaciosos de reis e papas dominadores, antes que os nobres postulados libertadores da consciência livre de peias, conforme Jesus viera ensinar, estabelecendo o primado do espírito como fundamental para o progresso da humanidade. A Terra, então considerada como centro do universo, era o núcleo fundamental do pensamento cultural e religioso, estabelecendo que o reino do céu se desenhava em torno do globo, como se fosse também um dos hálicos girando à sua volta, sempre acima, porque abaixo se encontrava o inferno de punição eterna, compatível com a sombra coletiva encarregada de coibir o desenvolvimento e o comportamento. O homem, escravo de outros homens, mesmo que vivendo em liberdade, encontrava-lhe submetido e servil, sem o direito de alcançar a própria identidade,
confundida nos conflitos ancestrais que o inconsciente coletivo e individual liberava em contínua aflição. Então ele não tinha liberdade de pensamento, né? Ele entendia o que os sábios da época, né, os dominantes, né, os teólogos, como ele fala aqui, interpretavam os ensinamentos de Jesus e passavam de uma forma deturpada, né? A terra, segundo a mentalidade religiosa daqueles dias, era um vale de lágrimas, um lugar de desterro, naturalmente para alguns, aqueles que eram submetidos indefensos, enquanto aqueles que assim se expressavam completavam-se nos gozos ou deixavam-se arrebatar pelos conflitos masoquistas, em que se consumiam, perdidos nos transtornos emocionais e sexuais que os perturbavam. Tornavam-se cruéis em consequência, impondo castrações dolorosas que ainda remanescem através dos tempos em inúmeras condutas individuais e de diferentes grupos socioculturais. A cristologia em que se fundamentava a Igreja Antiga e ainda permanece, apesar das atuais conquistas indiscutíveis da astrofísica, considerando Jesus Deus em total embriaguez conceptual, que se opõe à realidade de Jesus homem, filho e não pai, não se diluindo no ministério da Santíssima Trindade, próprio ao pensamento mítico ancestral. Consideravam que essas moradas poderiam ser identificadas como paraíso e purgatório, e inferno, para onde eram recambiadas almas após a morte física e de acordo com a sua fidelidade e não o cumprimento dos postulados evangélicos. Então, hoje nós sabemos que as moradas, há muitas moradas, são os diversos planetas, né, que constituem as moradas. E a questão do paraíso, purgatório e inferno é uma condição mental, né? É que de acordo com as nossas ações, vivemos nesse paraíso ou nesse inferno, né? A pobreza e a aridez desse pensamento fanático olvidava ou condenava todos os povos nos quais as propostas de Jesus não haviam chegado e onde, por sua vez, predominavam os excelentes ensinos também libertadores de Krishna, de Buda, Confúcio, Hermes e muitos outros missionários do bem e do amor, cujas vidas expressavam a grandiosa autoridade de sua procedência. Seus ministérios eram significativos e prenunciavam o momento de Jesus que lentamente se inscreveria nos tempos afora, ampliando aqueles ensinamentos o que o procederam. Na perspectiva da psicologia profunda, todos eles foram libertadores das sombras coletiva e individual, sufocando o solo do ego para deixar que desabrochasse o self de todas as suas implicações na consciência geral. Psicoterapeutas especiais preconizavam o amor e a sabedoria com os métodos essenciais para a plenitude, embora sob diferentes colocações que sem dúvida conduzem à mesma unidade de pensamento, condutor da divindade. Intuídos pela percepção extrasensorial e alcançando o estágio luminoso, contribuíram decisivamente para o adiantamento espiritual de milhões de vidas que se encontravam na ignorância da realidade e alteraram o comportamento geral, deixando marcas especiais de entendimento das divinas leis e da regência do cosmo, disciplinando a vontade mediante as experiências psíquicas vivas e intercâmbio seguro com os espíritos, alcançaram a realidade e embriagaram-se com alegria no corpo, que se utilizavam momentaneamente a fim de retornarem ao estado de plenitude definitiva que haviam antegozado. Na meditação e na educação dos instintos, conseguiram desprender-se parcialmente dos elos retentivos da matéria, mesmo enquanto a habitavam, trazendo das esferas vivas por onde transitavam as mais belas lições de harmonia e de felicidade,
que constituía o motivo e atração para o retorno após a execução dos compromissos vivenciados no mundo. Jesus o sabia e denominou-os como ovelhas, que não pertencem a este rebanho, referindo-se aos presunçosos contemporâneos que se atribuíam a paternidade divina com desdém pelos demais povos, que certamente teriam outra ascendência, que constitui um absurdo, partindo-se do pressuposto que Deus é Pai, Criador de tudo e de todos. A existência terrena deve ser vivenciada com prazer e emoção, face à riqueza de experiências que oferece, auxiliando o espírito a desenovelar-se das faixas inferiores das paixões. Não se trata do prazer que se afigura com vício, crime ou hediondez, mas da conduta daquele que o frui, não se deixando devorar pelo hedonismo imediatista, mas experienciando o júbilo dos gozos que estimulam o avanço e recompensam os cansaços e desaires dos empreendimentos humanos. Jesus, homem, não apresentou métodos, técnicas, condutas especiais para conseguir-se o reino. Ele é tudo isso, viveu todas essas expressões, apontando as muitas moradas que existem na casa do Pai. Referiu-se indubitavelmente aos mundos habitados que povoam o universo, graças aos milhões de galáxias que surgem umas e se consomem outras, absorvidas pelos buracos negros, exaltando a incomparável e insuperável glória da criação. Quanto mais primitivo o princípio espiritual, mais grosseiro é o mundo em que deve habitar, a fim de experimentar o desabrochar dos conteúdos psíquicos nele jacentes, que se vão se desenvolvendo conforme os fatores mesológicos e circunstanciais, guiado pelo fatalismo da evolução que nele existe, ascendendo na escala da evolução e transferindo-se de um para outro, conforme a necessidade do seu progresso, que jamais se encontra estanque. Mundos, sim, existem, que podem ser considerados infernais, tendo em vista as condições de habitabilidade, para onde são recambiados os espíritos calcetas e renitentes que sintonizam com o seu psiquismo, ali depurando-se dos instintos mais acelvajados, porém ascendendo depois às outras instâncias purgatoriais menos severas e mais compatíveis com o programa de desenvolvimento espiritual, até alcançar aqueles que são felizes, onde não mais existem dores nem vazios existenciais, infortúnios ou ambições inúteis. O bem e o mal, essa dualidade de luz e de sombra, em que se debate o espírito humano, representam o futuro e o passado de cada ser humano no trânsito evolutivo. O primeiro, à luz da psicologia profunda, é o autoencontro. A liberação do lado escuro, planificado pelo conhecimento da verdade, enquanto o outro são as fixações do trânsito, pelos instintos primários que ainda vicejam nos sentimentos na conduta, aguardando a superação. Examinando-se o planeta onde se debatem as forças do bem e do mal, constatamos ser ele uma escola de provas e depurações, cujas lições de aprimoramento ocorrem mediante o império do sofrimento, mas que podem converter-se ao impositivo do amor e em conquistas permanentes felicitadoras. Então vamos parar essa leitura um pouquinho por aqui. Esse capítulo ele faz uma análise e é bem extensa do Evangelho, né? E aí, refletindo sobre tudo isso que a gente já leu e que a gente estudou, o momento nos pede uma profunda reflexão de quem somos e de como chegamos até aqui e de que caminho temos que seguir daqui por diante. Os acontecimentos que estamos vivendo
são como um impulso em nossas vidas. Deus nos auxiliando no processo de lapidação, com o objetivo de alçarmos voos mais longos e de uma forma equilibrada. E por que passamos por isso? Como lemos anteriormente, somos herdeiros de nós mesmos. Já estamos há muito tempo nesta jornada. Somos espíritos milenares, né? E os espíritos, a espiritualidade amiga, nos tem alertado constantemente sobre a importância de nos modificarmos, de nos lapidarmos, de darmos menos importância às coisas materiais e evidenciarmos o lado espiritual, a perdoar, a amar a nós mesmos e ao próximo, né? Mas infelizmente caminhamos a passos lentos em direção a esse progresso. Antes ouvíamos falar sobre o processo de regeneração, porém não pensávamos que este processo deveria se iniciar em nós. Precisamos nos regenerar, estarmos em condições de acompanhar o processo evolutivo do planeta. E isso requer profundas mudanças, principalmente no modo de enxergar a vida. E nunca foi tão importante e imperioso a leitura do Evangelho e a prática, né? Que nos dá o roteiro a ser seguido, para que a gente consiga promover essas mudanças em nós. E para nós encerrarmos hoje o estudo do Evangelho, eu trago uma mensagem extraída do livro Paz e Renovação, de Chico Xavier, Emmanuel e amigos, que se chama Coragem e Fé. E ele fala o seguinte: coragem, continuar a serviço do bem, quando tudo nos pareça uma esteira de males sob os pés, eis a real significação da lealdade ao Senhor. Manter-se de coração tranquilo e alma impávida na oficina dos ideais superiores, a convertê-los em realidade, sem esmorecer na execução dos mais pesados deveres. Quando muitos dos companheiros dos primeiros dias já se tenham distanciado de nós, perseverar, trabalhar com a certeza invariável na vitória da verdade e do amor, a benefício de todas as criaturas, a despeito de todos os pesares. Sustentar-se de espírito vigilante na ação e na oração, sem descrer dos objetivos supremos da vida, na edificação da felicidade comum, embora a tempestade de desilusões se nos debalde em torno, derrubando apoios que se nos figuravam inamovíveis. Prosseguir caminhando para o alvo entrevisto, no amanhecer dos sonhos mais puros, conquanto as pedras de aflição e os espinheiros de sofrimento se nos multipliquem na senda, dificultando-nos a marcha. Avançar, ainda e sempre, no encalço das realizações sublimes, a que nos propomos a atingir, no campo do espírito, apesar de todas as provações que nos tentem a confiança, às vezes caindo na perplexidade e no erro, para levantar-nos nas asas da reconsideração e da esperança, chorando e enxugando as lágrimas. As próprias lágrimas, ao calor das consolações auridas no próprio conhecimento, compreendendo e silenciando, amando e servindo, eis a coragem da fé. A única que pode efetivamente renascer dos destroços das piores circunstâncias terrenas e encarar a razão face a face. Emmanuel. Então, que possamos refletir nesse estudo sobre a importância deste momento e de aproveitar para nos melhorar, para nos lapidar, para nos renovarmos, buscando os novos ideais, os ideais deixados por Jesus. E em que momento algum estamos sozinhos. Estamos sempre sendo auxiliados a todo instante e a todo momento. O amparo está aqui, a nosso alcance, basta acreditar e ter fé. Que Jesus nos ampare e fiquem com Deus. Obrigado. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos
para o estudo do nosso livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda, né? Para iniciar, eu gostaria de ler para vocês uma pequena mensagem do André Luiz que me chegou às mãos e que nos diz o seguinte: o título é Convivência. A vida vem de Deus, a convivência vem de nós. Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede a favor de nós mesmos. Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar. Entretanto, aquelas outras que ainda não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendamos a compreender. Recordemos, nos campos da convivência é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Nunca diga que a amizade não existe. Qual nos acontece, cada amigo nosso tem as suas limitações e, se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você realmente ama aqueles que lhe compartilham a estrada, ajude-os a ser livres para encontrarem a si mesmos. Tal qual deseja você a independência própria para ser você em qualquer lugar. Quem valoriza a estima alheia procura igualmente estimar. Se você acredita que franqueza rude pode ajudar a alguém, observe o que ocorre com a planta a que você atirar água fervente. Voltando ao nosso livro, nós estamos terminando o capítulo 12, que falava sobre fenômenos de efeito físico. Vamos então logo entrar no capítulo 13, que fala sobre mediunidade. Mas vamos ver então o finzinho do capítulo 12, que nos diz o seguinte: visitando certa vez uma família amiga que costumava realizar um modesto trabalho mediúnico semanal, tive a oportunidade de ouvir um espírito que se apresentava como preto velho. Sabedor de minhas caminhadas pela praia, a entidade estimulou-me a continuar com a prática, que muitos benefícios traziam às minhas combalidas coronárias, e acrescentou, à sua maneira peculiar, que ao chegar à beira d'água, saudasse as entidades que ali serviam, de vez que cada local especial da natureza tem os seus guardiões e trabalhadores, praias, florestas, recantos naturais, parques, jardins e etc. Ali estão, como vimos, para servir e zelar pela psicosfera ambiental, procurando o quanto possível corrigir os desmandos e agressões que o ser humano pratica a cada momento contra a natureza, que deveria ser tratada com a maior reverência e gratidão. A vida é uma só força que circula por toda a parte
em cada ser. É o que nos ensinam, com a eloquência da unanimidade, todos aqueles que sabem. Mais uma observação pessoal para encerrar. Incidentalmente, descobri certa vez, em nosso trabalho mediúnico, que os anônimos trabalhadores das praias estavam se utilizando das vibrações das minhas preces, pois tenho o hábito de fazê-las enquanto caminho, para socorrer entidades que vagam por estes locais ou ali ainda se acham retidas por terem desencarnado sob condições traumáticas, talvez afogamento, quedas e acidentes outros. Então aí termina o nosso capítulo 12 e nós já vamos passar de imediato para o capítulo 13, cujo título é Mediunidade. Na sua introdução, lemos: temos visto reiteradamente neste estudo que os fenômenos psíquicos se enquadram em duas categorias distintas: os anímicos, produzidos pelo espírito do próprio sensitivo, ainda que em eventual colaboração ou com o suporte de espíritos desencarnados, e os mediúnicos, nos quais o sensitivo é que se coloca na posição de colaborador de espíritos desencarnados, cedendo-lhes, nem sempre voluntariamente, o comando temporário de seu corpo físico via perispírito, a fim de que o ser desencarnado, que não dispõe no momento de seu próprio corpo material, possa comunicar-se com os encarnados. No primeiro caso, ou seja, no animismo, a realidade percebida pelo sensitivo, por ele interpretada e transmitida, não tem, em princípio, necessidade de outro ser encarnado ou desencarnado que participe do fenômeno. É como se qualquer um de nós, não dotado de faculdades especiais, estivesse em cima de um muro, descrevendo às pessoas que ficaram de um lado o que se passa do outro. Para facilitar o entendimento de tais fenômenos, embora vivamos todos numa só realidade, a vida, com todas as leis físicas e morais que a regulam, para fins didáticos e de clareza expositiva, convém dividir essa realidade única em duas fases ou planos, a que chamaremos realidade 1 e realidade 2. Digamos que a realidade 1 seja aquela que percebemos com os nossos sentidos habituais, seja visão, audição, tato, olfato e paladar. Não podemos ignorar, a esta altura da civilização, que existe uma realidade 2 que transcende a de número 1 e que, portanto, fica fora dos limites impostos aos nossos sentidos habituais. Talvez seja hoje mais fácil compreender essa realidade invisível, inaudível, impalpável, quando nos lembramos de que à nossa volta, onde quer que estejamos, o espaço está literalmente saturado de programas de rádio e TV, dos quais não temos a mínima ideia, a não ser que disponhamos da aparelhagem necessária para traduzi-los para um ou mais dos nossos sentidos. Mas não só ondas de rádio e TV povoam o espaço à nossa volta. Há sons que os nossos ouvidos não captam, por estarem programados
para uma faixa relativamente estreita, de 40 ou 50 ciclos até 12 ou 15 mil, quando muito. Para 20 mil ciclos, somente o ouvido de um cão. Da mesma forma, para percebermos determinadas vibrações luminosas, precisaríamos ter os olhos de um gato ou de uma ave noturna, tanto quanto vibrações mais elevadas, que ultrapassam os limites da nossa visão e nos cegam momentaneamente, ou talvez até para sempre. Videntes experimentados nos dizem que não conseguem ver determinados espíritos de elevada condição evolutiva por se apresentarem como focos de luz intensíssima. Assim como somos cegos acima ou abaixo de certos padrões visuais e surdos acima ou abaixo de nossas limitações auditivas, também somos cegos e surdos a fenômenos que ocorrem em planos ou dimensões diferentes do nosso, a não ser que sejamos dotados de faculdades especiais para detectá-los. Tais faculdades, porém, não estão implantadas nos nossos sentidos habituais, como já observamos, e sim nos centros nervosos que as comandam, pois já vimos que os sensitivos dotados de vidência veem de olhos abertos ou fechados, indiferentemente, da mesma forma que os dotados de faculdades audientes, não apenas auditivas, ouvem vozes e sons que não vibram no meio ambiente usual, da mesma forma como ouvimos o grito de uma criança ou o latido de um cão que nos chega da rua. E propusemos para estes dois tipos de percepção, como o leitor deve estar lembrado, os nomes de visão diencefálica e de audição coclear. É certo, portanto, que os encarnados vivem dentro das limitações impostas pela sua própria condição de seres espirituais ligados a um corpo físico. Para voltar à ideia do rádio e da TV, ainda pouco utilizada, a coisa se passa como se ao renascer cada um de nós fosse dotado de um simples radiozinho de pilha para apenas 5 estações, ou se quisermos ampliar a imagem, de um receptor portátil de TV só para 5 canais, cada um deles correspondendo a um dos nossos sentidos. Não importa que em torno de nós 300 emissoras de TV estejam em pleno funcionamento e alguns milhões delas pelo mundo afora. Só conseguimos receber som, imagem, cheiro, paladar e tato pelos canais apropriados da nossa instrumentação pessoal, à qual estamos condicionados enquanto estivermos na carne. Essa é a nossa realidade. E eu propus chamá-la então de realidade 1, por ser a que está a nosso alcance, ou melhor, ao alcance dos sentidos habituais. Sabemos, no entanto, que acima, abaixo, em paralelo, por toda a parte, embutidas umas nas outras, sem se misturarem jamais, há uma compacta multidão de vibrações, sons, imagens, movimento, emoção, vida em outra realidade paralela fora do nosso alcance. E é o que chamamos de realidade 2. Alguns de nós, dotados de faculdades especiais, conseguem
perceber sons e imagens da realidade 2. São os sensitivos, palavra que lhes assenta bem precisamente porque dispõem de sensibilidade mais apurada do que o comum das pessoas. Não que sejam melhores ou piores, são apenas diferentes. Não se pode dizer que um músico seja melhor do que um pintor, ou este pior do que um arquiteto, um médico ou um economista. Cada um aplica seu talento e suas inclinações a um determinado ramo de atividade ou conhecimento. O trabalho de um músico ou de um arquiteto só é comparável com o de outro músico ou arquiteto. E aí sim podemos dizer que um nos parece melhor do que outro. E mesmo assim, muitas vezes por um critério subjetivo e pessoal. Fulano é melhor do que Cicrano nesta ou naquela atividade, para nós, segundo o nosso modo de observar e avaliar. Apenas isso. É certo, contudo, que vivemos dentro de uma só realidade, mas, quando encarnados, só temos acesso a uma das faces, ou seja, a realidade 1. No entanto, não somos corpos físicos, e sim seres espirituais, eventualmente aprisionados num corpo material. Somos espíritas, melhor dizendo, espíritos, e apenas estamos num corpo físico. E por isso, ainda que nossos 5 sentidos não consigam ultrapassar as contingências da realidade 1, não podemos ignorar sumariamente a realidade 2, dado que, como espíritos, também participamos dela. E é como espíritos que, às vezes, percebemos fenômenos que ocorrem em seu âmbito. O fenômeno dito anímico é, portanto, uma percepção da realidade 2 por quem está condicionado à realidade 1. E aí no item 2 fala sobre o médium e nos diz: às vezes, porém, os habitantes da realidade 2, os espíritos desencarnados, desejam, por motivações diversas, comunicar-se conosco, fazer-se vistos, ouvidos, percebidos ou transmitir para nós suas ideias, pensamentos, reflexões, sua realidade, enfim. Como não dispõem de corpo físico para isso, precisam tomar emprestado o corpo de alguém que o tenha em condições de sintonia apropriada. Ou, em outras palavras, precisam de um intermediário. Se tomarmos a palavra intermediário e a desmontarmos cuidadosamente, veremos que contém um radical, médio ou meio, um prefixo inter e um sufixo ário, o que significa que o intermediário é alguém que fica no meio de duas posições que se propõem a certa forma de comunicação. O intermediário de um negócio, às vezes chamam-no de corretor, por exemplo, é alguém que põe em contato para que se comunicam e se entendam ou até se desentendam, comprador e vendedor. Ele é, portanto, o termo médio de uma operação de comunicação. Quando a comunicação é espírita, ou seja, entre espíritos desencarnados e encarnados, dizemos que o intermediário é um médium. Por isso é que Allan Kardec conceituou o médium
em O Livro dos Médiuns da seguinte maneira: médium, do latim medium, meio, intermediário, pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Então, nós vamos dar uma paradinha por aqui, né? Na semana que vem a gente continua a nossa leitura, né, do nosso livro querido aqui do Hermínio Miranda, e vamos encerrar então o nosso trabalho de hoje, elevando ao alto a nossa prece de agradecimento por podermos estar juntos mais uma vez, não é mesmo? Para esse trabalho que ajuda a todos nós a entender cada vez mais e melhor a nossa querida doutrina, não é? Então vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.